Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, 4 de julho de 2025. Moraes suspende atos do governo e do Congresso. Ficam suspensos atos do governo e do Congresso. Não tem mais atos. Está tudo suspenso. O que foi feito, atos do governo e do Congresso, não existem, estão todos suspensos, inclusive do Supremo Tribunal Federal. Todos os atos do governo e do Congresso estão suspensos. A atitude monocrática de Alexandre de Moraes está no fechamento dos atos do governo e do Congresso. Não há posição de governo, não há hierarquia. Está cassada a presidência da República, está cassada a presidência do Congresso, do Senado e da Câmara de Deputados. Todos os atos de governo, todos os atos do Congresso. Este posicionamento leva à intervenção imediata dos Estados Unidos da América, 123 países do Tribunal Penal Internacional, da NATO, da OTAN e do Pentágono, com a Quarta Frota, a que se estabeleçam na República Federativa do Brasil. Não há representatividade do governo federal, não há representatividade do Congresso. Todos eles são suspensos por um ato monocrático do Supremo Tribunal Federal, na figura de Alexandre de Moraes. Ele suspendeu todo ato do governo e do Congresso. Então não estamos, no momento, averbando e nem estabelecendo uma hierarquia superior, onde o Poder Judiciário determina que não existem atos do governo, do Executivo, e não existem atos do governo Legislativo. Então, este indivíduo, Alexandre de Moraes, acaba de promulgar um golpe de Estado. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro, corregedor-geral, interventor pelo Tribunal Penal Internacional, interventor pelo Tribunal Internacional do Brooklyn, interventor do Supremo Tribunal Mundial. E tudo isto formatado pela não proclamação da sentença outorgada pelo Supremo Tribunal Mundial a estabelecer
a moeda Amero, que ela passa a vigorar no dia 1º de janeiro de 2026. Então não tem representatividade do parlamento, do executivo e do judiciário. Este golpe de Estado, estabelecido em que nenhuma atitude de governo existe, como também nenhuma atitude do executivo e do legislativo. Este indivíduo deu um golpe de Estado na posição do judiciário. Então, estamos com o embate dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Estamos entendidos? Então pedimos imediatamente à OTAN, à NATO, o Pentágono, à Quarta Frota, ao Supremo Tribunal Militar, que se estabeleça através da GLO, que agora se prolonga para todo o país, para 26 estados e o Distrito Federal. A GLO estabelecida no Rio de Janeiro se prolonga a todo o estado da República Federativa do Brasil. A atitude de proclamar o dia 2 de julho de 2025 a independência do estado da Bahia, proclamando mais 9 estados do Nordeste, em estabelecer um novo país através de proclamação de independência, ato realizado pelo executivo deste ladrão, filho da puta, Luiz Inácio Lula da Silva, conjuntamente com a intervenção de não haver razoabilidade, não haver legitimidade, não haver nenhuma atitude dissuasiva e corretiva às suas atitudes. Tanto o Poder Executivo como o Poder Legislativo e o Judiciário se encontram em conflito. E uma atitude monocrática de um déspota, que é do comando da capital, que tem uma recompensa de 8 milhões de dólares, Alexandre de Moraes, otorgada pelo FBI, tiram toda a legitimidade deste indivíduo melomaníaco em estabelecer e tomar a presidência da República, do Executivo, e tomar a presidência da Câmara de Deputados e do Senado. Então, povo da República Federativa do Brasil está em posição de guerra civil. O governo quer subornar, estabelecer um compromisso de outorga da China, da Rússia, do Irã, do Hamas, do Hezbollah, de 88 facções do narcotráfico, do Comando da Capital, do Comando Vermelho, de 10 superintendências de representantes do Acharque, de venda de drogas, armas em portos e aeroportos. Então, os senadores da República Federativa do Brasil, os deputados da República Federativa do Brasil, que foram legitimamente empossados pelo exposto do voto do sufrágio de 270 brasileiros, 270 milhões de brasileiros, não existe. Estamos num momento que não é uma briga de crianças. O Brasil não tem representatividade.
Este sujeito, na sua melomania, do Supremo Tribunal Federal, em atitude monocrática, louco, filho de uma puta, Alexandre de Moraes, provoca um golpe de Estado no Legislativo, no Executivo e nele mesmo, no Judiciário. E está aberta a fronteira para que entrem os russos, os chineses, os terroristas do Hamas, do Hezbollah. Não vamos permitir. Então chamamos o Supremo Tribunal Militar, através da GLO, que está estabelecida agora em todo o território da República Federativa do Brasil. Se estende não somente ao Rio de Janeiro, como a 26 estados e ao Distrito Federal. Procedam de imediato a cautelar na prisão todos os membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, o Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Alckmin e todos o poder legislativo, porque foi descoberto através de um roubo financeiro mundial na tutela e curatela dos recursos da fauna, da flora e principalmente do capital e suas riquezas da República Federativa do Brasil. Quem está falando é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano. Torno a repetir: NATO, OTAN, Pentágono, Quarta Frota, 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional se façam presente, posto que temos representantes de várias nações estabelecidas no momento numa reunião mundial. Temos que demonstrar estabilidade, já que o BRICS aqui não está vigente. E temos que dar tutela e curatela para que todos tenham o real posicionamento de não permitir sequestro de nenhum representante consular, de nenhum adido militar. Está tudo tomado através do poder militar, do Supremo Tribunal Militar da República Federativa do Brasil. A GLO está outorgada, promulgada no Rio de Janeiro, em 26 estados e no Distrito Federal. Está comprovado um default financeiro da República Federativa do Brasil. Roubaram o Brasil, roubaram os aposentados, roubaram todo o erário de bancos, fizeram um delipêndio. Não há um comportamento lógico, financeiro estabelecido na República Federativa do Brasil. Estamos nas mãos de marginais, onde querem se estabelecer todos os 88 facções do narcotráfico, o Comando da Capital, o Comando Vermelho e 10 superintendentes do narcotráfico da Polícia Federal. Não temos tutela e curatela de representante na República Federativa do Brasil. Este ato de golpe de Estado, de forma monocrática, vem colocado para a tomada de decisão. Não podemos permitir, já que todos os representantes consulares devem e têm por dever o EMILAT, tratados multinacionais de governo. Maiores informações, entraremos em contato. Selva!
Muito bom dia, 4 de julho de 2025, horário 3 horas da madrugada, 59 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro. Justiça particular, justiça paga. Estamos já no desfecho de todos os envolvidos na opressão do planeta: China, Rússia, Norte-Coreia, Irã, Brasil, Venezuela e 17 países do Caribe, conjuntamente com o Clube da Cleptocracia, Sociedade de Ladrões, ONU, 196 países, suas gestões de funcionários públicos, todos a querer se perpetuar em repartições do Legislativo, Executivo e Judiciário. Prestem atenção, seus filhos da puta. Estamos fazendo a limpa. O mundo não é mais o que era, acabou tudo. E vocês não estão querendo aceitar a sentença do Supremo Tribunal Mundial. Acabou essa porra toda, essa extorsão, esse crime de anatocismo, juros sobre juros, a usura, também escravidão. Vocês, países, têm que dar toda a infraestrutura. A população dos seus países tem que dar água potável, tem que dar esgoto, tem que dar transporte grátis, tem que dar tudo o que vocês cobraram e não deram, seus filhos da puta. Hospitais de ponta, direitos, tudo que vocês cobraram, seus filhos da puta. Entenderam? Tô sendo claro, hein? Tô sendo claro, não tô? Então presta atenção, Luiz Inácio Lula da Silva é a puta que te pariu. Fomos atrás de você, mandamos um pequeno brinquedo, que é mais fácil de te encontrar e te explodir, filha da puta. Entendeu, Luiz Inácio Lula da Silva? E a puta que te pariu. Tá entendendo? Estamos em guerra atômica, filha da puta. E você diz que tá com as maletas das bombas atômicas, que você é o pica, que você é o matador, que você tá doido para matar todo mundo, porque você é o assassino. Agora você degolou a principal testemunha da Odebrecht no Peru, o que colocou essa puta que você trouxe para o Brasil e tá dando guarita a ela. Você vai querer fazer a mesma coisa com a Kirchner, cheiradora de cocaína, amiga dos teus amigos do narcotráfico. Ei, seu filho da puta! Tu não é o pica? Tu não deu a volta no Marcola, no Fernandinho Beiramar? Nas 10 superintendências da Polícia Federal? Tu não é o filho da puta que deu a volta em 22 partidos políticos? Tomou o dinheiro dele das emendas PIX? Tu não é que tá querendo entregar o Alexandre de Moraes, o Toffoli, o Barroso? Tu tá entregando todo mundo, seu filho da puta! Ei? Viemos te buscar. Fizemos vários voos rasantes, mas você não estava aqui, como também não estava em Buenos Aires. Onde é que tu tá, filha da puta? Tu vai pro Rio de Janeiro? Tu vai estar lá no Rio de Janeiro? Hein, seu filho da puta? Nós vamos te pegar onde tu estiver, debaixo da cama, escondido no armário. Tu tá fudido, filha da puta.
Estamos em guerra nuclear, guerra atômica, e você diz que tem as malas, as maletas que explodem, que você vai botar pra fuder. Não é, seu filho da puta? Hein? Você aí que se diz Luiz Inácio Lula da Silva, com essa vontade toda, tá tomando pico, tá cheirando muita espinha de peixe, cocaína de primeira. Hein, seu filho da puta? Tu quer tomar o jogo do bicho, quer tomar os bancos, tu é um PhD, não é, filha da puta? Hein? Tu não é um matador? Hein, filha da puta? Nós vamos te pegar. Ah, vamos! Hoje, dia 4 de julho de 2025, horário 4 horas da madrugada, e todo mundo atrás de você, seu filho da puta Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, a puta que te pariu. Terroristas, filhos da puta. Então, conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, é meu nome todo, de nascimento, é meu nome e sobrenome, Oscar Aníbal Chiapano, @gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF, documento único para residentes e para brasileiros. 510 466 447 34. Banco, plataforma, na internet, Mercado Pago. Entendeu, seus filhos da puta? Ladrão. Tu é um ladrão, filha da puta, Luiz Inácio Lula da Silva. Você, teu amigo Renan Calheiros e a puta que os pariu. Entenderam? Tô sendo claro? Seus filhos da puta, assassinos, ladrões. Vamos botar esta casa toda limpa. Vamos passar água sanitária para tirar vocês, seus filhos da puta. Entenderam? Tá dando um recado, filha da puta. E vou voltar quantas vezes for necessária para cantar vitória, filha da puta. Viralize isto. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano. Estamos árbitro, justiça particular, justiça paga, na investigação do reduto da Orcrim de 196 países, formado por funcionários públicos em seus redutos legislativo, executivo e judiciário, onde estas organizações de 196 países se estabeleceram no Conselho Permanente de torturadores, déspotas, assassinos, que estabeleceram o crime organizado em todo este arcabouço de criar medidas opressivas e imorais, a extorquir dos reis milenares da terra, a serem intimidados, alegando que eles são os causadores de todos os males na população do planeta. E isto é uma grande mentira. Então, nós estamos dizendo para vocês que, lamentavelmente, não temos como acudir à remissão
de que vocês foram descobertos, não há forma de haver solução daquilo que foi proposto no início. Anistia geral restrita. Vocês já produziram várias vítimas. Vários já foram a óbito. Vários estão sequestrados na Venezuela, em 17 países do narcotráfico, sendo 10 fronteiras secas com o Brasil e 7 no Caribe. Também no Oriente, na Palestina, em Gaza. Também no Líbano, na Líbia. Também na África. Também na Oceania. Também na Europa. Não há forma de anistia, porque vocês são monstros totalmente adâmicos, levados à sensação da carne. Gostam de sentir diferentes sensações, de verdadeiras posições de cachorros de Satanás, que querem se submeter a formas sem parâmetros, estuprando bebês, se injetando adrenocromo, fazendo sacrifícios, bruxarias, adorações ao Satã. Então tudo isto passou da razoabilidade. Não há como retroceder. Vocês já foram sentenciados através do poder do Senhor Yahushua HaMashiach, dos seus anjos e arcanjos, querubins, serafins, onde todos têm o seu procedimento determinado pelo Todo-Poderoso, que já sentenciou vocês. Vocês querem se redimir? Assumam os seus pecados. Entendam? Vocês não são o Todo-Poderoso. O Senhor Criador da vida humana, a sua imagem e a sua semelhança. Vocês já foram julgados. E Ele estabelece a sua misericórdia. Você não é Ele. Você simplesmente tem que agradecer por participar. Então, 120 bilhões foi desviado dessa empresa que entrou no Pix do Banco Central e nos bancos domésticos, e que esse dinheiro foi parar em Portugal, que são as emendas Pix do Legislativo, onde 22 líderes de partidos políticos não vão botar a mão nessa grana, porque eles estabeleceram um governo, um país que eles querem desmembrar na América do Sul, da Bahia com mais 9 estados do Nordeste, tomar todo o Rio Amazonas,
e também o rio subterrâneo de água potável, que também tem o mesmo percurso que o Amazonas, tomar todas as suas terras raras, o seu nióbio, o seu urânio, o seu petróleo, e se estabelecer lá, conforme esse escroquer, filho da puta, Luiz Inácio Lula da Silva, ou quem ocupa a carcaça dele, Moacir, que deixou bem estabelecido que ele quer colocar uma moeda comum a não aceitar a sentença do Supremo Tribunal Mundial, que estabeleceu o Amero, moeda universal, a ter a sua vigência no dia 1º de janeiro de 2026. E que todos vocês têm que levar esses recursos, fruto de roubo, espólio, com sangue de inocentes. Que, claro, certamente, se vocês recolhem esse dinheiro, a primeira pergunta vai ser: de onde vem esse dinheiro? É a mesma pergunta que Portugal está fazendo a Gilmar Mendes, esse filho de uma puta, ministro do Supremo Tribunal Federal, e a puta que o pariu. Porque vocês têm que dar origem desse dinheiro. Mas esse dinheiro é fruto de roubo do FMI, do Banco Mundial, dos bancos domésticos, das famílias que manipularam e manobraram o monopólio. E que tudo isto não existe mais. E que vocês querem continuar com moedas podres, títulos derivativos sem valor. Não tem valor, é um pedaço de papel. Dívidas entre países. Juros sobre juros, crime de anatocismo, crime de agiotagem. Que vocês aceitam qualquer moeda, até uma libra, em peso de carne humana, do fígado, do coração, a ser cobrado aos seus devedores. Vocês são cães de Satanás. E ele não se dá por satisfeito, porque ele não sente. Ele só observa você. Ele vê através do seu semblante. Ele vê se você está batido, se você está feliz, se você tem alguma reação ao procedimento dele. Entenderam, seus filhos da puta? E vocês querem negociar? Depois de ter levado a óbito crianças, pais de família, de ter massacrado, de ter torturado, de colocar todo mundo no salário mínimo. 99% da população ganhando salário mínimo. Cobrando taxas, impostos, que só podem ser criados através de calamidade pública, que não tem esgoto, não tem água potável, e que vocês arregimentam aqueles que tenham algum tipo de influência para vocês serem eleitos como representantes do povo. Vocês são os filhos da puta. Entenderam? Então, minha querida Dani, da Conexão, você já está identificada, você já fez muita merda. Lewandowski te agradece. O superintendente da Polícia Federal
André te agradece. O líder da máfia Faru, da máfia albanesa, te agradece. O Marcola, do comando da capital, te agradece. Fernandinho Beiramar, do comando vermelho, te agradece. 88 facções do narcotráfico te agradece. 10 superintendentes da Polícia Federal que estão sentenciados à morte. Todos eles te agradecem, Dani. Você e as organizações TV Globo, Roberto Marinho e a máfia, todos te agradecem por vocês terem escrito um script de um filme que vocês quiseram implantar e que não deu certo, onde reis, dinastias, de nomeados por Todo-Poderoso, Senhor Allahu Akbar, nomeados, estabelecidos, e que eles disseram, é com este povo que nós temos que conviver. Vamos ver a boa vontade desta gente. E eles são extorquidos. Eles são colocados como torturadores, déspotas, ditadores, quando eles foram levantados pelo Todo-Poderoso, o Senhor Allahu Akbar. E quem levantou vocês? Dani, da TV Globo, do Vaticano, dos evangélicos. Quem levantou vocês? Qual é a verdade de vocês? Vocês não estudam os profetas. Vocês não querem nem saber, não têm conhecimento dos anjos, arcanjos, querubins. Vocês não têm nem a certeza do Todo-Poderoso, que somos todos nós, a sua semelhança. E vocês se acham Deus, se acham que estão acima da verdade? Sem chance. Escuta, seus ladrões filhas da puta, de 22 partidos. Todo mundo de joelho pedindo pela saúde do senhor Bolsonaro. Um homem que padeceu e que está agora no hospital com um diagnóstico que o Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Ele é que vai estabelecer. A sua vontade, o seu propósito na terra. Um exemplo. Um homem que não deixou roubar. Se entrega a Luiz Inácio Lula da Silva.
Se entrega a vocês, 22 partidos políticos, filhos da puta! 40 ministérios, Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Todo mundo em Portugal pergunta. Você é proprietário de universidade, riquíssima, entra dinheiro todo dia, de empresas. De onde vem tanto dinheiro? Todo mundo quer saber em Portugal, porque eles têm que demonstrar. De onde vem esse dinheiro? Porque eles têm que fazer o reset, conforme sentença do Supremo Tribunal Mundial, onde entra a vigorar o Amero, dia 1º de janeiro de 2026. E vocês não querem entregar o dinheiro, que não tem valor. E vocês querem negociar o quê? Foram descobertos, seus filha da puta. Todo mundo de joelho, orando, pedindo clemência, como se fosse teu último dia na terra. Confessando teus pecados. Porque não há posição em que nenhum mortal, nenhum ser vivo na faixa da terra possa lhe dar sursis o direito à dúvida. Seus filhos da puta! Hipócritas! Senhor Yahushua Hom Merushalayim, se encontraram justo na face da terra, por favor, nos perdoe. Muito bom dia, 4 de julho de 2025. Moraes suspende atos do governo e do Congresso. Ficam suspensos atos do governo e do Congresso. Não tem mais atos. Está tudo suspenso. O que foi feito, atos do governo e do Congresso, não existem. Estão todos suspensos, inclusive do Supremo Tribunal Federal. Todos os atos do governo e do Congresso estão suspensos. A atitude monocrática de Alexandre de Moraes está no fechamento dos atos do governo e do Congresso. Não há posição de governo, não há hierarquia. Está cassada a presidência da República, está cassada a presidência do Congresso, do Senado e da Câmara de Deputados. Todos os atos de governo, todos os atos do Congresso. Este posicionamento leva à intervenção imediata dos Estados Unidos da América, 123 países do Tribunal Penal Internacional, da NATO, da OTAN e do Pentágono, com a 4ª Frota, a que se estabeleçam na República Federativa do Brasil.
não há representatividade. Do governo federal, não há representatividade do Congresso. Todos eles são suspensos por um ato monocrático do Supremo Tribunal Federal, na figura de Alexandre de Moraes. Ele suspendeu todo ato do governo e do Congresso. Então não estamos, no momento, averbando e nem estabelecendo uma hierarquia superior, onde o Poder Judiciário determina que não existem atos do governo, do Executivo, e não existem atos do governo legislativo. Então, este indivíduo, Alexandre de Moraes, acaba de promulgar um golpe de Estado. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, corregedor-geral, interventor pelo Tribunal Penal Internacional, interventor pelo Tribunal Internacional do Brooklyn, interventor do Supremo Tribunal Mundial. E tudo isto formatado pela não proclamação da sentença outorgada pelo Supremo Tribunal Mundial a estabelecer a moeda Amero, que ela passa a vigorar no dia 1º de janeiro de 2026. Então não tem representatividade do Parlamento, do Executivo e do Judiciário. Este golpe de Estado, estabelecido em que nenhuma atitude de governo existe, como também nenhuma atitude do Executivo e do Legislativo. Este indivíduo deu um golpe de Estado na posição do Judiciário. Então, estamos com o embate dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Estamos entendidos? Então pedimos imediatamente à OTAN, à NATO, ao Pentágono, à Quarta Frota, ao Supremo Tribunal Militar, que se estabeleça através da GLO, que agora se prolonga para todo o país, para 26 estados e o Distrito Federal. A GLO estabelecida no Rio de Janeiro se prolonga a todo o estado da República Federativa do Brasil. A atitude de proclamar o dia 2 de julho de 2025 a independência do estado da Bahia, proclamando mais 9 estados do Nordeste, em estabelecer um novo país através de proclamação de independência, ato realizado pelo Executivo deste ladrão, filho da puta, Luiz Inácio Lula da Silva, conjuntamente com a intervenção de não haver razoabilidade, não haver legitimidade, não haver nenhuma atitude dissuasiva e corretiva às suas atitudes. Tanto o Poder Executivo como o Poder Legislativo e o Judiciário se encontram em conflito. E uma atitude monocrática de um déspota que é do comando da capital, que tem uma recompensa de 8 milhões de dólares, Alexandre de Moraes,
otorgada pelo FBI, tiram toda a legitimidade deste indivíduo melomaníaco em estabelecer e tomar a presidência da República, do Executivo, e tomar a presidência da Câmara de Deputados e do Senado. Então, povo da República Federativa do Brasil está em posição de guerra civil. O governo quer subornar, estabelecer um compromisso de outorga da China, da Rússia, do Irã, do Hamas, do Hezbollah, de 88 facções do narcotráfico, do Comando da Capital, do Comando Vermelho, de 10 superintendências de representantes do Acharque, de venda de drogas, armas em portos e aeroportos. Então, os senadores da República Federativa do Brasil, os deputados da República Federativa do Brasil, que foram legitimamente empossados pelo exposto do voto do sufrágio de 270 brasileiros, 270 milhões de brasileiros, não existe. Estamos num momento que não é uma briga de crianças. O Brasil não tem representatividade. Este sujeito, na sua melomania, do Supremo Tribunal Federal, em atitude monocrática, louco, filho de uma puta, Alexandre de Moraes, provoca um golpe de Estado no Legislativo, no Executivo e nele mesmo, no Judiciário. E está aberta a fronteira para que entrem os russos, os chineses, os terroristas do Hamas, do Hezbollah. Não vamos permitir. Então chamamos o Supremo Tribunal Militar, através da GLO, que está estabelecida agora em todo o território da República Federativa do Brasil. Se estende não somente ao Rio de Janeiro, como a 26 estados e ao Distrito Federal. Procedam de imediato a cautelar na prisão todos os membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, o Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Alckmin e todos o poder legislativo, porque foi descoberto através de um roubo financeiro mundial na tutela e curatela dos recursos da fauna, da flora e principalmente do capital e suas riquezas da República Federativa do Brasil. Quem está falando é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano. Torno a repetir: NATO, OTAN, Pentágono, Quarta Frota, 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional se façam presente, posto que temos representantes de várias nações estabelecidas no momento numa reunião mundial. Temos que demonstrar estabilidade, já que o BRICS aqui não está vigente. E temos que dar tutela e curatela para que todos tenham o real posicionamento de não permitir sequestro de nenhum representante consular, de nenhum adido militar. Está tudo tomado através do poder militar, do Supremo Tribunal Militar,
da República Federativa do Brasil. A GLO está outorgada, promulgada no Rio de Janeiro, em 26 estados e no Distrito Federal. Está comprovado um default financeiro da República Federativa do Brasil. Roubaram o Brasil, roubaram os aposentados, roubaram todo o erário de bancos, fizeram um delipêndio. Não há um comportamento lógico, financeiro estabelecido na República Federativa do Brasil. Estamos nas mãos de marginais, onde querem se estabelecer todos os 88 facções do narcotráfico, o Comando da Capital, o Comando Vermelho e 10 superintendentes do narcotráfico da Polícia Federal. Não temos tutela e curatela de representante na República Federativa do Brasil. Este ato de golpe de Estado, de forma monocrática, vem colocado para a tomada de decisão. Não podemos permitir, já que todos os representantes consulares devem e têm por dever o EMILAT, tratados multinacionais de governo. Maiores informações, entraremos em contato. Selva! Os mestres desses caras, os mestres do Alexandre, você acha que é coincidência, porra? Que semana passada tem revogação do Marco Civil do STF e que nessa semana a lei europeia passa a valer igual, praticamente idêntica. A do Brasil é pior, diga-se de passagem. Os mestres dessas pessoas não são pessoas que estão no Brasil, mas são sistemas, ideias, redes que vêm aqui do exterior. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Trump vai assinar mega pacote fiscal nesta sexta-feira. É isso mesmo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinará nesta sexta-feira seu mega pacote fiscal que, após ter sido aprovada pela Câmara dos Representantes nesta quinta, chegará a seu escritório a tempo de que a ratificação coincidida com o dia da independência do país, que é celebrado em 4 de julho. O plano fiscal e orçamentário, promovido pelo presidente americano, recebeu a primeira aprovação da Câmara dos Representantes em 22 de maio e, após a aprovação do Senado, em 1º de julho, com o voto do desempate do vice-presidente J.D. Vance, voltou à primeira casa e obteve a autorização final. Uma grande vitória do governo Trump. E sanções de Trump começam e surge recado para quem acha que os Estados Unidos não vai fazer nada. É isso mesmo. O jornalista Paulo Figueiredo mandou um recado para quem ainda acha que os Estados Unidos não vão fazer nada com o Brasil. Abre aspas. O secretário de Estado Marco Rubio acaba de retirar o principal diplomata americano da Colômbia, porque Trump nunca designou um embaixador para a Colômbia, assim como para o Brasil. Isso aconteceu após declarações absurdas do governo Petro. Ele também cancelou o visto de um alto funcionário colombiano não divulgado. No início da semana, as mais duras sanções financeiras e de viagens em muito tempo foram anunciadas contra Cuba. O recado é claro, não tem diálogo com o governo hostil. O próximo da fila, você sabe quem é. Fecha aspas. Declarou Paulo Figueiredo. Os caras se sentem empoderados a ponto do próprio Alexandre de Moraes dizer, em um seminário nessa semana na Universidade de Coimbra, lá em Portugal, vamos chegar em Portugal daqui a pouco, que o século XXI é o século do judiciário e que o legislativo e o executivo falharam na garantia dos direitos humanos. Ele admite que acabou a democracia. Ele admite que o protagonista agora é o poder judiciário.
que esse negócio de separação dos poderes é baboseira antiga lá da gente radical, Barão de Montesquieu, etc. Agora é o judiciário, é o regime. E mesmo que eles não tenham sido eleitos para fazer nenhuma das coisas que eles estão fazendo. Esse é um problema ao que se chama de juristocracia, não é um problema brasileiro. Tem um capítulo inteiro no meu curso Fim da América sobre isso. Aqui nos Estados Unidos, nós também estamos vivendo um período intenso de ativismo judicial, e eu trouxe um gráfico com isso aqui, comparando quantas ordens executivas de presidentes americanos foram derrubadas ao longo dos últimos anos, demonstrando em números o grau de ativismo judicial contra a administração Trump. Eu queria até, não vai dar tempo, trazer aqui, por exemplo, para o Brasil, o número de ações que são levantadas contra o PL. Mas voltando aos Estados Unidos, só nos 2 primeiros meses do atual governo Trump, ele já teve mais ordens executivas derrubadas do que todos os outros presidentes durante seus mandatos. 8 anos no caso do Bush e do Obama e 4 no caso do Biden. Os números atualizados aqui dos Estados Unidos mostram que, nesse momento, pelo menos 9 ordens executivas do Trump estão tendo seus efeitos bloqueados justamente por tribunais americanos, e outras 11 sendo debatidas nos tribunais sem ainda terem sido bloqueadas. Só que o que eu sempre chamo a atenção é que os Estados Unidos têm algo que o Brasil não tem muito, que são anticorpos. Até agora, mesmo com seus erros, não tem como você comparar, por exemplo, as indicações que o Trump fez à Suprema Corte dos Estados Unidos com as que o Bolsonaro fez para o Supremo Tribunal Federal. Aliás, eu tenho estado muito feliz que o André Mendonça começou a se posicionar em relação a assuntos levados à corte, percebeu que é impossível compor com esses caras, porque eles não são pessoas normais com divergências. O Cássio Nunes começou a levantar, até no debate do Marco Civil da Internet, os problemas institucionais que virão. Não teve a altivez e a coragem de pedir vista. Acabou intimidado pelo Gilmar Mendes, mas pelo menos levantou o problema. Mas por que eu estou falando disso? Por que importa dentro desse assunto? Porque, diferentemente do que disse o Alexandre, a Suprema Corte dos Estados Unidos não parece pensar que o século XXI é o século do Poder Judiciário, mas sim que a separação entre os poderes deve ser mantida como foi imaginada para ser. E por isso que, nesse sentido, a Suprema Corte dos Estados Unidos deferiu um pedido do governo Trump para suspender ordens de 3 juízes federais que bloqueavam uma ordem executiva do Trump, que eu até não concordo, sobre o direito da cidadania de pessoas nascidas nos Estados Unidos cujos pais não são americanos. E aí, interessante, o placar de 6 votos a 3, eles rejeitaram a ideia, e essa é que é a parte importante, eles rejeitaram a ideia nessa semana de que um juiz federal pode, com uma decisão judicial, proibir o governo federal de executar uma lei ou uma política em todo o país. Ou seja, decidiram que os juízes não podem, com uma canetada, anular uma prerrogativa do Poder Executivo de executar as políticas públicas propostas por ele. O voto da Amy Coney Barrett, que é uma juíza de indicação pelo Trump, é hoje muito questionada, mas o voto dela diz assim: tribunais federais não exercem supervisão geral sobre o Poder Executivo. Eles resolvem casos e controvérsias de acordo com as autoridades que o Congresso lhe conferiu. Quando um tribunal conclui que o Poder Executivo agiu de forma ilegal, a resposta não é que o tribunal também exceda os seus próprios poderes. Ora, desculpem às vezes ter que cobrir Estados Unidos, mas eu quero dar uma lufada de ar fresco para a gente no Brasil. Porque o que está dizendo a Amy Coney Barrett, a ministra da Suprema Corte, a Justice da Suprema Corte americana, é que ela está dizendo, ela está afirmando que existem juízes, ela está se colocando e provando que existem juízes que entendem que o Poder Judiciário não é supervisor dos demais poderes, mas sim um outro poder, com as suas próprias limitações, que se deve se reservar a resolver os casos de acordo com a autoridade conferida a ele pelo Congresso Nacional. Então, não, Alexandre, não é que o século XXI seja o século do judiciário, é que no século XXI existem pseudo-juízes
como você, que nunca passaram nem perto de um Federalist Paper, não sabem quem é Alexander Hamilton, não sabem, simplesmente não conhecem a verdadeira função do Poder Judiciário e não se importam com a verdadeira função do Poder Judiciário, que certamente não é garantir direitos dos manos, como você faz. O maior violador, um homem, olha que piada, um homem que está à beira de ser sancionado pelo país que é o grande fiador dos direitos humanos, nos Estados Unidos, querer falar que o mundo falhou, as democracias falharam em defender os direitos humanos. Por isso, militantes políticos como você acham que um juiz tem função de legislar ou dizer ao legislador o que ele deve fazer, e não o contrário. Nos Estados Unidos, os anticorpos estão agindo. E eu repito o que eu disse há alguns programas. Quando tudo isso no Brasil passar, nós vamos precisar implementar uma reforma profunda e robusta no Poder Judiciário, justamente para impedir que gente como o Alexandre, como o Marcelo Bretas, como o Sérgio Moro e demais juízes que não sabem o seu lugar cheguem a esses postos. Bom, como no Brasil esses anticorpos ainda não existem, para todos os efeitos, os ministros do Supremo Tribunal Federal se sentem hoje os donos do Xandaquistão. São eles que decidem tudo sobre política de drogas, são eles que decidem tudo sobre política de armamento, são eles que decidem sobre política eleitoral, são eles que decidem sobre política de internet. Já não há mais nenhum pudor ou aparência de pesos e contrapesos entre os poderes. O judiciário é hoje o regime, o único poder da República. Executivo e legislativo estão completamente subordinados a eles. Já que eles não prestam mais contas a ninguém, e uma vez que o Senado Federal é inerte e está sob domínio deles, eles não têm mais com o que se preocupar. É por isso que eles estão agora lá em Lisboa, participando do Gilmar Palusa, conversando com o CEO de empresa interessada em processo no STF, como é o caso do iFood, né? Por isso mesmo que nós temos a reportagem como aquela que nós trouxemos da Folha, em que eu trouxe em alguns programas, sobre o caso do Grupo Petrópolis, uma causa de mais de 3 bilhões de reais, em que pelo menos 10 familiares de ministros do Supremo estão envolvidos. Mas falando sobre isso, sobre esse caso do Grupo Petrópolis, onde nós temos a mulher do Gilmar, as 2 enteadas, um primo e 2 sobrinhos, né? Será que tem tudo isso porque são bons advogados ou porque a maior qualificação que você pode ter hoje no Brasil é ser parente do Gilmar Mendes? Porque eu digo que nessa semana nós tivemos mais uma das grandes coincidências no Brasil. É um país da coincidência, impressionante, né? Como faz bem para a saúde você ter ligações genéticas com os ministros do Supremo. Você acaba naturalmente caindo uma coisa fazendo alguma coisa importante, principalmente Gilmar Mendes. Que aí a gente tem essa nova coincidência aqui. Filha de Gilmar Mendes integra novo grupo de combate à desinformação do TSE. Caramba, rapaz! Quem poderia... rapaz, quem poderia imaginar uma coisa dessa, né? O Tribunal Superior, que é presidido pela Carmen Lúcia, instituiu no último dia 30 a criação de um grupo de trabalho cujo objetivo é, abre aspas, debater e propor diagnósticos, pesquisas, programas, projetos e campanhas para o combate à desinformação eleitoral. Dentre os integrantes desse grupo está a Laura Schertel, que é filha do... Não, de quem a Laura Schertel é filha? Não é o sobrenome dela. Eu quero que vocês me digam no chat de quem vocês acham que Laura Schertel é filha. Digam para mim no chat. Eu vou dar 10 segundos para vocês. Gilmar Mendes. Acertaram. E é muita coincidência, rapaz. Aliás, a Laura Schertel, filha do Gilmar, também é uma das advogadas do Grupo Petrópolis, naquela causa que eu acabei de citar de 3,3 bilhões de reais, junto com quem? Com a esposa do imperador Alexandre de Moraes. E também, você vê que família bonita, harmoniosa, com a enteada do Gilmar Mendes e mais 2 dos seus sobrinhos. Eu não sei.
Eu não quero ser leviano aqui. Eu acho que tudo isso é uma tremenda coincidência. Mendes é um nome muito comum no Brasil. Schertel, nem tanto. Mas Mendes é um nome comum. Pô, talvez isso esteja uma grande coincidência. Ou é uma puta troca de favores, troca de interesses, onde os amigos do rei são sempre privilegiados com decisões favoráveis no STF, onde os tais dos grupos de trabalho no TSE sobre o combate à desinformação são compostos por gente de confiança dos ministros do Supremo para garantir que a vontade deles vai prevalecer e que eles tenham uma tremenda influência para poder também cobrar uma tremenda grana nos seus escritórios de advocacia. É uma outra hipótese, válida como qualquer outra. E se tem a filha do Gilmar Mendes em um grupo de trabalho do TSE, cujo foco é o combate à desinformação eleitoral, eu não preciso nem falar o que vai acontecer, né? Agora, porém, com a decisão do Marco Civil, as eleições de 2026 têm tudo para ser piores em termos de censura e repressão política à direita. Escrevam o que eu estou falando. E é por isso que eu peço e falo para você, baixem a caceta do Proton VPN. Bota de novo aí o Proton VPN, nem era a hora do merchan, mas eu vou fazer. Eu estava falando que o ativismo judicial não é algo exclusivo do Brasil. Eu digo isso. Então, ontem eu estava falando, algumas pessoas acharam que eu estava chateado com o Nicolas. Não estou chateado com o Nicolas, não. Talvez um pouco enfim, mas o fato é que o que eu estava falando não era por conta disso. É porque eu acho que há um erro de estratégia. O próprio Ricardo Salles também fala essas bobagens de vez em quando, de que nós temos que resolver os nossos problemas no Brasil. Nós vamos resolver os nossos próprios problemas. Isso é de uma infantilidade e de uma ignorância tão grande que é como se o sujeito, eu já dei essa metáfora várias vezes, é como se o sujeito tivesse sem luz em casa, estivesse faltando luz em casa, e o sujeito estivesse lá trocando a fiação, tentando olhar os disjuntores, o fusível e não sei o quê, mas no final das contas está faltando luz no quarteirão inteiro. Ou você vai lá e vê lá dentro do transformador qual é o problema da rua, ou você não vai resolver o problema de falta de luz na sua casa. Quando a gente fala sobre essa pauta de combate à desinformação, aliás, pelo amor de Deus, e se até agora você que está assistindo não entendeu que combate à desinformação é um termo que, na verdade, significa censura do que contraria o discurso do establishment, eu digo assim, se você não entendeu isso até agora, há uma solução. Você sai correndo, joga a sua cabeça com toda a força na parede, que talvez reinicie o sistema. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque agora, essa semana, a União Europeia incorporou o tal do Código de Conduta sobre Desinformação da Europa à Lei de Serviços Digitais da União Europeia. Basicamente, é a revogação do Marco Civil, é o novo Marco Civil da internet deles. E eu espero, não é possível. Você, minha senhora, meu senhor, você passou anos, você nunca tinha ouvido falar desse termo de desinformação até 2018. Você nunca tinha ouvido na sua vida. Desinformação não era nem isso, era uma forma que os russos utilizavam e serviços de inteligência utilizavam para comunicar informações verdadeiras com o objetivo de levar o inimigo a agir de determinada forma que você tinha intenção, era um jargão quase que militar. Nunca se ouviu isso de combate à desinformação. O que aconteceu? Que agora o Brasil tem filho do Gilmar Mendes, tem um Marco Civil, tem uma área no TSE, um grupo de trabalho, na União Europeia tem toda uma mudança no estatuto, no Marco Civil deles para o combate à desinformação. O que aconteceu? O Mike Pence, vocês devem lembrar, ex-Departamento de Estado, talvez futuro Departamento de Estado, se pronunciou, inclusive, sobre esse assunto, dizendo que as plataformas de redes sociais americanas, como X, Instagram, Facebook, Snapchat, etc., serão pressionadas com multas gigantescas caso não suspendam conteúdo que a União Europeia entenda como desinformação. Qualquer semelhança com o STF, na semana passada, não é mera coincidência.
Não pensem que foi coincidência a data do julgamento do revogação do artigo 19 do Marco Civil da Internet. A ADF, a Alliance Defending Freedom, que é uma das maiores organizações legais do mundo de defesa de liberdades e direitos fundamentais, classificou a Lei de Serviços Digitais da União Europeia como, abre aspas, um dos mais perigosos regimes de censura da era digital, por permitir que os burocratas não eleitos controlem o discurso online tanto na Europa quanto globalmente, sob a justificativa de garantir a segurança das pessoas e proteger a democracia. Porra, não é exatamente a mesma justificativa que eles utilizam no Brasil? A ADF continua dizendo assim: a Lei de Serviços Digitais da União Europeia é um marco regulatório legalmente vinculativo que confere à Comissão Europeia a autoridade para impor moderação de conteúdo em plataformas online muito grandes e motores de busca com mais de 45 milhões de usuários por mês. As plataformas que não cumprirem as regras estão sujeitas a multas financeiras massivas e até mesmo a suspensão. Vocês já viram algum lugar em que uma empresa de rede social tenha sido ameaçada com multas altíssimas e até mesmo com a suspensão das operações caso elas não cumprissem com determinadas ordens de censura de um burocrata não eleito? Porra, aí você vai me dizer, cara, que a gente tem que tratar isso como um problema local, que não quer ajuda, que o Brasil tem que resolver os seus próprios problemas? Pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus, Nicolas, pelo amor de Deus, Ricardo Salles, pelo amor de Deus, todos os que falarem, volto a dizer pessoas que eu gosto, mas todos os que falarem essa sandice. É o tipo da estupidez que você fala e não percebe a merda que você está falando. Os mestres desses caras, os mestres do Alexandre, você acha que é coincidência, porra, que semana passada tem revogação do Marco Civil do STF e que nessa semana a lei europeia passa a valer igual, praticamente idêntica? A do Brasil é pior, diga-se de passagem. Os mestres dessas pessoas não são pessoas que estão no Brasil, mas são sistemas, ideias, redes que vêm aqui do exterior. Se alguém acha, meu Deus do céu, que é coincidência que o pseudo-juiz tenha estado palestrando num evento do Poynter Institute, o Global Fact 12, para falar justamente sobre checagem de fatos e democracia. Quem estava lá também é Carmen Lúcia, presidente do TSE, esse mesmo TSE que colocou a filha do Gilmar Mendes no grupo de trabalho sobre combate à desinformação. Estava lá também o advogado-geral da União, Jorge Bessias. Estava lá também Patrícia Campos Melo, a jornalista, ativista, escreve livros sobre isso, especialista em desinformação, cheia de contato da elite acadêmica americana. Esse é o mesmo Poynter Institute. Convido o Alexandre para falar sobre o assunto. É o instituto para o qual o Open Society Foundation, do Jorge Soros, destinou mais de $1 milhão. Porra, e você acha que é tudo coincidência? Você acha que vai resolver com um projetinho de lei, com um videozinho com fundo preto no Brasil? Porra! Quem bandoleira, 23? Porra! Sem bandoleira numa altura dessa do campeonato? Onde você acha que vai ganhar a guerra? A luta é aqui. A luta é aqui, a tua única esperança é aqui. Os Estados Unidos, sob o Trump, têm defendido com unhas e dentes a liberdade de expressão. E a Europa, junto do Brasil, que é o segundo maior mercado de redes sociais, o Brasil é o segundo em algumas coisas, a Europa é o segundo em outros, são dois dos maiores mercados. Estão tentando... Esses caras põem o Instituto de um lado e você acha que vai resolver as coisas no Brasil. Ah, meu Deus do céu! Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal da Revista Oeste, já deixando os créditos
ao canal da Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscrevam, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam, pessoal, de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no meio político. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Estamos de volta ao vivo em Oeste Sem Filtro. O assunto agora é o Gilmar Palusa, em Portugal, onde está sendo realizado o 13º Fórum de Lisboa, evento organizado pelo ministro do Supremo, Gilmar Mendes. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, tentou justificar as críticas por participar de eventos com a presença de pessoas com interesses na corte. Em conversa com jornalistas, o ministro atribuiu o caso ao preconceito contra a livre iniciativa. Eu visito comunidades indígenas, eu visito sindicatos. Eu, quando viajo, muitas vezes sou recebido pelos governadores. Todas essas pessoas têm interesse no Supremo. Eu vou a eventos de empresários que têm interesse no Supremo. Eu vou a eventos de empresas jornalísticas que têm interesse no Supremo. Portanto, todo mundo tem interesses no Supremo, das comunidades indígenas aos empresários. Eu converso com todo mundo, eu converso com os planos de saúde e eu converso com os usuários dos planos de saúde, com as famílias dos autistas, com as famílias que fazem tratamento para câncer. Portanto, faz parte do meu papel, mais ainda como presidente, ouvir todos os segmentos da sociedade e, eventualmente, falar para todos os segmentos da sociedade. E quem inclui os empresários, e quem inclui as comunidades indígenas, e quem inclui os prefeitos, e quem inclui os sindicatos. Mas quando eu vou a um evento de empresários, é que há essa grita geral, que é, no fundo, um preconceito contra o empresariado, contra o empreendedorismo, contra a livre iniciativa. Já Gilmar Mendes disse que o Brasil vive um parlamentarismo desorganizado e defendeu o debate sobre o semipresidencialismo como uma possível saída para os impasses entre Executivo e o Congresso. Um parlamentarismo desorganizado, né? Porque não tem um formato bem definido. As emendas parlamentares, a questão das agências, é todo um modelo singular. Por isso que, inclusive, aqui vocês vão ter painel sobre semipresidencialismo e já há algum tempo no Fórum de Lisboa a gente tem discutido se não seria melhor para o Brasil caminhar ou encaminhar-se para um semipresidencialismo diante do vulto do poder que o Congresso tem assumido. Não se esqueçam que desde Dilma e Eduardo Cunha, 2015, se estabeleceu esse modelo das emendas impositivas e o montante vem apenas crescendo mais e mais. Ano passado chegou-se a essa cifra, né, de 50 bilhões de reais para as emendas parlamentares. É preciso que o Congresso tenha poder, e é natural, mas que também tenha responsabilidade. Por isso que o semipresidencialismo seria talvez mais consentâneo. Neste momento, nós vivemos um modelo mais ou menos desorganizado, porque deixamos de ter aquele chamado presidencialismo de coalizão, em que os partidos se juntavam para dar uma base ao governo, e alguém tem brincado que nós produzimos agora um presidencialismo de colisão. Bom, Consta, não é a primeira vez que o ministro Gilmar Mendes defende aí um semipresidencialismo. Antes a gente exibiu um trecho do que disse o ministro Luiz Roberto Barroso em relação às críticas de que poderia haver conflito de interesses na participação de ministros do Supremo nesse evento em Lisboa. Só para trazer aqui uma informação, alguns empresários que constam na programação desse 13º Fórum de Lisboa. O CEO do iFood, Diego Barreto, que tem ação tramitando no Supremo, diretor da Mobitec, André Porto, presidente da AproSoja do Mato Grosso, Luiz Costa Beber, o CEO da Light, Alexandre Nogueira, entre outros, que participam desse evento em Portugal. Pois é, e foi criativa a desculpa do ministro Barroso, né, de que isso é um preconceito contra a livre iniciativa e o empreendedorismo. Eu acho que eu falo acima de suspeita
que eu sou um grande defensor da livre iniciativa e do empreendedorismo. Mas eu diria que ambas as coisas não têm absolutamente nada a ver com esse evento, cuja palavra que melhor sintetiza o que acontece ali é promiscuidade. Aliás, quem fala demais dá bom dia para cavalo, né? Eu nunca vi os ministros do Supremo Tribunal Federal, como o do Brasil, falarem tanto. Eles dão pitaco em tudo, inclusive qual deveria ser o modelo político do país. Né? O Gilmar Mendes está querendo empurrar a goela abaixo de todos, um semipresidencialismo agora. Quer dizer, por que eles não conseguem ficar restritos ao seu quadrado, que é muito nobre, que é guardião da Constituição, que é a única coisa que eles não vêm fazendo? Então, não tem nada a ver com livre iniciativa, tem muito mais a ver com lobismo, talvez, com promiscuidade, com troca de favores, e tudo isso feito na distante Lisboa. 90% dos presentes são brasileiros, falando em português. Às vezes o Gilmar Mendes coloca um verbo diferente, estou a pensar que talvez seja melhor isso e tudo, mas é português bem abrasileirado, 90% da presença de brasileiros para discutir lá em Lisboa o que deveria acontecer no Brasil. É o retrato da nossa oligarquia, da casta superior, do andar de cima, da nomenclatura que tomou o poder e não tem mais contato com o povo. Agora, o partido do André Ventura, o Chega, que é o que mais cresce em Portugal, quer investigar melhor o que está por trás disso aí. Eu acho que ele não vai encontrar como resposta empreendedorismo, a menos que seja um conceito um tanto esquisito de empreendedorismo. Diga, Augusto. Olha aqui, existe uma Constituição em vigor, supostamente em vigor, que é muito clara. O Brasil adota o sistema presidencialista. Discutir isso aí é coisa para deputado constituinte, para uma Assembleia Constituinte. Qualquer mudança desse porte, né? Você tem que discutir pequenas mudanças até na Constituição. Você precisa convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Eles falam com a maior cara de pau, a maior naturalidade. Assim, eles mudam o sistema, né? Quem manda é o Supremo, né? É a ditadura do Supremo. Aí eles vão dando nome. Não, precisamos instituir o semipresidencialismo. Eu pergunto ao ministro Gilmar, o que é isso? O que é semipresidencialismo? Reduz, esse regime reduz os poderes do presidente até quando? Até que ponto? E esses poderes vão para onde? Para outro poder? Para o Congresso não é. É para o Supremo. Seja claro, pelo menos, porque está dizendo o Caute. Quem tem o dever, Caute ou Silva, eu não me recordo agora, estou plenamente de acordo. Eles têm o dever de defender o cumprimento da Constituição. Agora eles ficam dando, se concedendo atribuições que eles não podem usurpar. Elas são de outros poderes. Agora eles estão falando, agora eles querem mexer na Constituição. Já está em vigor uma Constituição secreta, que é a que funciona na cabeça do Alexandre de Moraes com a conivência dos outros. Agora ele vem como o ministro Dias Toffoli, que devia ainda estar estudando para o concurso de ingresso da magistratura, vai ver se é aprovado em depois de tantos anos de Supremo, foi reprovado em 2. Ele falou há pouco tempo no Gilmar Palusa, né? O Supremo exerce o poder moderador. Que moderador? Ele, sem moderação nenhuma, devolve dinheiro de ladrão, que tem como advogada a mulher dele. Esse é o poder moderador de Saturno. E vê o Gilmar falando isso. É pena que eu só me interessa o Gilmar quando ele fala aquele português que ele aprendeu, que a única coisa que ele aprendeu é que não se usa mais gerúndio. Só. É gostoso ver. Porque parece o personagem do Nelson Rodrigues, que gozava o Otto Lara Rezende, que ficou um tempo como adido cultural em Lisboa. Ele voltou e o Nelson Rodrigues escrevia nas crônicas todo dia. Ele está falando agora com sotaque lisboeta. E era mentira, era brincadeira. Esse aí fala sério.
E daqui a pouco eles ainda, bastam 2 dias, eles já estou a comer no restaurante tal, tudo pago pelo povo brasileiro, que está a trabalhar enquanto a gente passeia. Assume logo que é passeio, é excursão. Já vi excursão de jornalista assim, mas a gente participava sabendo que éramos excursionistas. Não ficávamos deliberando nem sobre jornalismo. A gente ia passear. Essa turma vai passear, financiada por réus, e fica agora reformando a Constituição. É muito cinismo. Augusto, você tocou na questão do poder moderador. A gente vai trazer também, destacar uma fala do ministro Flávio Dino, que também está em Lisboa. Mas antes, Silvio, para complementar... Não, um adendo à fala do Augusto, porque essa fala do ministro Gilmar Mendes sobre presidencialismo de coalizão ou o avanço para um semipresidencialismo, um parlamentarismo não formal, informal no Brasil, ele tem um erro de premissa muito claro aí. O ministro Gilmar Mendes, como da ala que quer apagar a história, esquece que foi o PT e os governos do PT, e são 5, 3 de Lula e 2 de Dilma, o segundo com o advento do impeachment, mas foi o PT quem corrompeu o presidencialismo. O presidencialismo de coalizão, ou seja, estamos falando de uma coalizão de um governo multipartidário. Ele pressupõe a divisão de poder estratégica. O que o PT fez foi justamente o presidencialismo de corrupção, porque ele comprava votos no mensalão e depois ele comprava com o petrolão. Então, o presidencialismo de coalizão tampouco é de colisão, como ele brincou ali. Não, é de corrupção. Mas como o Supremo Tribunal Federal quis varrer a corrupção para debaixo do tapete da história, ele ignora esse dado. É só para mostrar o erro básico de premissa quando se parte para uma literatura, para algum tipo de teoria sobre presidencialismo que o Gilmar Mendes não deveria ter tocado. Bom, deixa eu trazer aqui o que disse o ministro Flávio Dino, que afirmou que o Brasil enfrenta uma tendência de crises permanentes de governabilidade, especialmente por conta das emendas impositivas e da disputa pelo controle do orçamento. Vou abrir aspas para o ministro Flávio Dino. Se Congresso e o Poder Executivo não encontrarem soluções, o Supremo vai julgar. Fecho aspas para o ministro. Já o ministro André Mendonça usou o tempo de fala para sugerir uma autocrítica do Poder Judiciário. É isso aí, pessoal. E vamos para mais uma notícia. A regulação das redes sociais logo vai censurar a imprensa, diz André Marcília. Em artigo, especialista aponta que decisões do STF e propostas que miram as plataformas devem resultar na retirada do ar de canais de comunicação dos pequenos portais aos grandes emissoras de TV. O advogado especializado em liberdade de expressão André Marcília publicou o artigo de opinião no portal Poder 360, em que sustenta que a regulamentação das redes sociais, defendida por parte da imprensa e por ministros do Supremo Tribunal Federal, tende a atingir diretamente os veículos jornalísticos. Marcília sustenta que quando o Supremo Tribunal Federal fixou tese de que veículos de comunicação podiam ser responsabilizados por declarações falsas de seus entrevistados em uníssono, associações e jornalistas sairiam aos gritos contra a censura. Questiona a coerência do setor em defender que as plataformas respondam pelo conteúdo de seus usuários, enquanto os jornais estariam isentos da mesma lógica. Segundo ele, a adesão de veículos ao discurso de que a regulação das plataformas poderá higienizar o debate ignora que, quando o assunto é liberdade extremista, é o higienista, não o higienizado. O jurista cita o voto do ministro Alexandre de Moraes, que no julgamento sobre a responsabilidade das empresas de tecnologia afirma que as plataformas deveriam ter contido a divulgação dos atos do 8 de janeiro de 2023 para argumentar que qualquer canal que transmita convocações e protestos poderá ser enquadrado como promotor de ato antidemocrático.
ele projeta que a primeira sanção recairia sobre canais menores como perfis no YouTube ou portais alternativos, mas adverte que as emissoras tradicionais ficariam a uma canetada da censura. Para Marcília, o momento em que se transmitir a manifestação ao vivo, o canal será derrubado. O advogado critica ainda entidades jornalísticas que, a seu ver, só reagiram quando perceberam que o cerco poderia afetar a grande mídia. Estamos às voltas com uma imprensa entusiasmada, escreve, concluindo que depois de eventual endurecimento, o STF dará um biscoito para a grande imprensa, afrouxará um pouco o laço de sua coleira e o setor seguirá aplaudindo a corte. É isso aí, pessoal. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Valeu! Brasília treme com um estrondo. Um F-18 desconhecido rompe a barreira do som bem acima da esplanada dos ministérios. A cidade entra em alerta. Ele surge do nada, cortando o céu com violência, em voo rasante, desafiando as leis da segurança aérea. Sem identificação, sem escolta, sem qualquer explicação, passa como um míssil por cima da Praça dos Três Poderes, fazendo o chão vibrar. E então, começa o espetáculo de loucura. Mergulhos em alta velocidade, giros fechados, manobras que nenhum piloto deveria tentar em área urbana. O jato passa raspando na cúpula da Câmara dos Deputados. Vidros estilhaçam. Pessoas correm. É ataque? Treinamento? Ou alguém tomou o controle da máquina? A aeronave segue seu caminho sem disparar, mas o terror cresce. Ela sobrevoa o Palácio do Planalto. Depois dá um rasante sobre o Itamaraty, como se enviasse um recado ao mundo. E então se aproxima do Palácio da Alvorada, onde o presidente deveria estar. A tensão atinge o limite, mas, de repente, o F-18 acelera, vira bruscamente e voa por debaixo da ponte JK. Uma manobra praticamente suicida. Depois contorna o estádio Mané Garrincha como se estivesse marcando presença, e então desaparece no horizonte. Ninguém sabe de onde veio. Ninguém sabe quem estava pilotando. Seria uma ameaça? Um aviso? Um teste? Deixe sua teoria nos comentários. E se inscreva no canal. Brasília treme com um estrondo. Um F-18 desconhecido rompe a barreira do som bem acima da esplanada dos ministérios. A cidade entra em alerta. Ele surge do nada, cortando o céu com violência, em voo rasante, desafiando as leis da segurança aérea. Sem identificação, sem escolta, sem qualquer explicação, passa como um míssil por cima da Praça dos Três Poderes, fazendo o chão vibrar. E então, começa o espetáculo de loucura. Mergulhos em alta velocidade, giros fechados, manobras que nenhum piloto deveria tentar em área urbana. O jato passa raspando na cúpula da Câmara dos Deputados. Vidros estilhaçam. Pessoas correm. É ataque? Treinamento? Ou alguém tomou o controle da máquina? A aeronave segue seu caminho sem disparar, mas o terror cresce. Ela sobrevoa o Palácio do Planalto. Depois dá um rasante sobre o Itamaraty, como se enviasse um recado ao mundo. E então se aproxima do Palácio da Alvorada, onde o presidente deveria estar. A tensão atinge o limite, mas, de repente, o F-18 acelera, vira bruscamente e voa por debaixo da ponte JK. Uma manobra praticamente suicida. Depois contorna o estádio Mané Garrincha como se estivesse marcando presença, e então desaparece no horizonte. Ninguém sabe de onde veio. Ninguém sabe quem estava pilotando. Seria uma ameaça? Um aviso? Um teste? Deixe sua teoria nos comentários. E se inscreva no canal. Agora eu convido o ministro Barroso para ir às ruas. Vá às ruas, ministro Barroso. Vá às redes sociais e veja se as pessoas estão achando a melhor regulação do mundo. Vá até os jornalistas que estão exilados do Brasil. Pergunta se é a melhor regulação do mundo. Converse com seus colegas que ainda podem viajar para o estrangeiro e verá que, mesmo no estrangeiro, mesmo nos países civilizados da Europa, a regulação feita da forma como foi feita aqui no Brasil, ou seja, de forma autoritária, na base da força bruta, querendo controlar
controlar e não regular, querendo cercear, impedir e não simplesmente arbitrar a liberdade de expressão, nesses países a regulação está sendo desfeita. Muitas vezes até pelos tribunais, pelos próprios legisladores que entenderam que controlar a fala das pessoas resulta em censura, e censura resulta em prejuízo. Não apenas prejuízo democrático, mas prejuízo econômico, porque dentro dessas plataformas gira um guarda-chuva também financeiro importante de livre iniciativa. Essa livre iniciativa, sim, não a livre iniciativa que o ministro também acabou mencionando, que as pessoas têm preconceito contra a livre iniciativa dele ir a eventos de empresários. Que livre iniciativa, ministro Barroso? O senhor não é um empreendedor, o senhor não é um pequeno empresário que tem que ter livre iniciativa, o senhor é um juiz, o senhor não tem que ter livre iniciativa, o senhor é um servidor público, o senhor tem que ficar no seu gabinete e julgar, e trabalhar, e ficar assim lá, trancado, lá fazendo o que deve ser feito para o qual nós pagamos, que é julgar os casos, examinar os casos, não ficar por aí cantando, dando palestrinha, e acha que tá certo. Talvez dentro desse mundo em que há uma bolha que o encarcera e que o cega para a realidade, talvez seja realmente essa regulação a melhor. Agora é curioso que esse mesmo ministro que acha que a nossa regulação censória e autoritária é a melhor do mundo, há anos vem nos dizendo que nós precisamos voltar a achar que mentir é errado. Bom, comece por você. Alô Brasil, aqui é o seu amigo Donald Trump. Em 2026 vocês têm um dever: eleger Jair Bolsonaro, um líder forte, honesto, patriota. Ele é o único que pode salvar o Brasil do caos da esquerda. Se você ama a liberdade, se defende a família e acredita em Deus acima de tudo, curte, comenta e compartilha essa mensagem agora. Vamos espalhar a verdade e colocar Bolsonaro de volta onde ele pertence, no comando. Vamos vencer. Alô Brasil, aqui é o seu amigo Donald Trump. Em 2026 vocês têm um dever: eleger Jair Bolsonaro, um líder forte, honesto, patriota. Ele é o único que pode salvar o Brasil do caos da esquerda. Se você ama a liberdade, se defende a família e acredita em Deus acima de tudo, curte, comenta e compartilha essa mensagem agora. Vamos espalhar a verdade e colocar Bolsonaro de volta onde ele pertence, no comando. Vamos vencer. Alô Brasil, aqui é o seu amigo Donald Trump. Em 2026 vocês têm um dever: eleger Jair Bolsonaro, um líder forte, honesto, patriota. Ele é o único que pode salvar o Brasil do caos da esquerda. Se você ama a liberdade, se defende a família e acredita em Deus acima de tudo, curte, comenta e compartilha essa mensagem agora. Vamos espalhar a verdade e colocar Bolsonaro de volta onde ele pertence, no comando. Vamos vencer. Alô Brasil, aqui é o seu amigo Donald Trump. Em 2026 vocês têm um dever: eleger Jair Bolsonaro, um líder forte, honesto, patriota. Ele é o único que pode salvar o Brasil do caos da esquerda. Se você ama a liberdade, se defende a família e acredita em Deus acima de tudo, curte, comenta e compartilha essa mensagem agora. Vamos espalhar a verdade e colocar Bolsonaro de volta onde ele pertence, no comando. Vamos vencer. Por 334 votos favoráveis e 65 contra, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que modifica as regras de progressão de regime de pena para quem comete crime hediondo ou feminicídio. O condenado terá que cumprir pelo menos 80% da pena e não mais 40%. Para a surpresa de 0 pessoas, partidos de esquerda votaram contra a proposta. O líder do PT, Lindeberg Farias, quase teve um treco ao criticar o projeto. São crimes hediondos que estamos falando, senhor presidente. Quem votar contra está votando a favor de homicida, está votando a favor de quem mata mulher, está votando a favor de estuprador, de traficante, de terrorista. Eu quero ver quem será o parlamentar na noite de hoje que irá colocar sua digital votando contra esse projeto que vem em boa hora no combate aos criminosos desse país que agem livremente, com apoio, todos sabem de quem? O presidente da República, o senhor cachaceiro Luiz Inácio Lula da Silva, defende os criminosos. Lula, você é uma vergonha. Obrigado, presidente. Não foi isso que foi acertado que ia ser votado. Foram modificando texto após texto. Eu quero dizer que nós vamos apresentar no Senado uma emenda para colocar crimes contra o Estado Democrático e Direito. Vocês são incoerentes. Querem anistia,
ficam torcendo nesse caso dos presos com o discurso. E agora fazem esse discurso falso, discurso cínico. Nós vamos apresentar, e não é blefe, para essa turma aqui, 80% para ter progressão. E sabe o que acontece aqui no Brasil? A população carcerária está explodindo. Vocês não nos enganam. Nós sabemos da relação de Bolsonaro com essa turma. É uma vergonha o que acontece aqui de hoje. O PT encaminha não. Ai, meu Deus! 334 votos. Hoje, traficante, assassino, estuprador vai ter que cumprir 80% da pena. A esquerda tentou defender bandido. 65 deputados votaram para que traficantes, assassinos ficassem menos tempo na cadeia. É uma votação emblemática. Ainda não é o ideal. Nós queríamos regime fechado para assassinos, traficantes, estupradores. Mas passou de 50% da necessidade de cumprir a pena para 80%. A esquerda lá, ó. A esquerda lá tá tristinha. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.